Bom, aqui nós estamos, na casa do Senhor, na presença dEle. Mês de janeiro tem sido um mês diferente. Até eu comentei isso com alguns irmãos, que não que a gente desaprende, mas um mês muito, por mais que são férias, mas um mês muito corrido, pelo fato de nossos familiares morarem muito longe. Se todos morassem numa cidade só, ficaria tão fácil. Nós vamos a Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e esse ano tem sido um ano onde temos atendido um pedido dos meus pais, e nós os levamos a conhecer Gramado. Nós somos tipo de guia turístico, né? Conhecendo quase nada sobre isso, mas nós levamos eles, tiveram a oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa, e depois nós retornamos, trouxemos eles de volta. Aí nós estávamos pensando, vamos trazê-los de volta, vamos vir para casa, porque daí voltar novamente até o litoral onde mora a avó da minha esposa, seriam mais 700 quilômetros. Até Santa Rosa, 600, daí até Gramado são 550, aí voltamos para Santa Rosa levar meus pais em casa, mais 550, aí fomos até Torres, é a cidade onde mora a avó da minha esposa, mas antes nós passamos em Canoas, visitamos um tio da minha esposa, um tio daqueles que sempre tem acompanhado desde a infância, que quando o pai da minha esposa faleceu, quando ela tinha 4 anos, esse tio, ele adotou a Denise como filha, né? Então, nós sempre passamos ali em Canoas para visitá-los. Depois nós fomos, então, a Torres, e depois fomos a Florianópolis, onde mora a irmã da Denise. Então, viagem, a gente passa quase metade do tempo só viajando, né? Mas o que eu quero dizer com isso, e através, em virtude disso, a gente acaba muitas vezes meio se perdendo nos dias. E quando eu retornei, eu falei para umas pessoas, será que eu vou conseguir novamente saber falar, pregar, depois de um mês que a gente não prega? Então, de uma certa forma, é uma dificuldade, normalmente, voltar a essa lida, algo que eu amo fazer, algo que eu gosto de pregar, gosto de falar, gosto quando Deus, no caso assim, eu amo pregar a palavra, eu amo quando o Senhor me usa para pregar a sua palavra, e ao mesmo tempo nós sabemos que há uma responsabilidade tão grande de pregar a palavra, porque não é algo que eu falo de mim, mas é algo que a gente fala da parte de Deus, e a palavra do Senhor é algo tão sério que a gente tem que ter cuidado no que fala. E essa semana eu estava ainda pensando nisso. Nossa, há tantas pessoas que me ouvem domingo após domingo, pessoas que me ouvem pela live, então há uma responsabilidade tão grande sobre meus ombros, e depende do que eu falar, um dia eu vou prestar contas diante de Deus, e isso é difícil, né? Até antes teve um jovem que me perguntou, e aí, como é que está, pastor? Está tremendo as pernas? Sim, estou tremendo, porque é uma responsabilidade tão grande. Se eu falar aqui alguma coisa que não é da palavra, um dia Deus vai cobrar de mim. Então, é difícil, né? A gente treme diante de Deus. E durante este ano, eu estava também, durante as férias, pensando um pouco sobre isso, em especial nessa semana, de tentar focar em algo, em focar em um tema em especial para esse ano de 2024. E Deus tem me mostrado, Deus tem ministrado em meu coração de falar sobre uma palavra que nós já tanto temos ouvido, e com certeza nós já devemos ter ouvido tantas mensagens sobre isso, que é sobre santificação, sobre santidade.
E isso é um assunto muito extenso, muito profundo, ao mesmo tempo desafiador, porque é um assunto que abre, podemos dizer assim, muitas áreas. É um assunto que vem de uma forma tão especial ao nosso encontro diante do tempo que nós estamos vivendo atualmente, onde nós temos tantas coisas novas surgindo, tanta tecnologia, tantas modas que surgem. E quando falo em moda, é principalmente, exatamente questão de vestimenta. Tantas coisas surgindo que a gente não consegue acompanhar. E a igreja do Senhor, ela precisa permanecer na palavra. E ao mesmo tempo a igreja do Senhor precisa se atualizar sem esquecer, sem preservar, sem deixar de preservar os princípios da palavra de Deus. Onde nós muito bem sabemos que há 100 anos atrás, um exemplo que eu sempre trago, evangelizar pessoas era uma forma. Eu sempre lembro daquelas cruzadas de Billy Graham que enchia estádios de 100, poucas mil pessoas. Eu pergunto, será que hoje alguém ia conseguir encher um estádio? Aonde a evangelização, se nós formos ver, ela mudou um pouco. Onde você muito bem sabe, eu já falei isso aqui por várias vezes, tempos atrás, você pegava um carro de som, você passava na rua, você convidava as pessoas e as pessoas vinham. Passa um carro de som hoje convidando para a igreja. Quem vai vir? É difícil. Talvez um e outro vem, mas não é como antigamente. E nós sabemos o porquê. Tempos atrás, o único lugar que nós íamos era onde? Na igreja. Você comprava roupa para ir para onde? Para a igreja. Hoje há tantos lugares que são oferecidos, que o mundo cria para nos tirar do culto, para nos tirar da presença de Deus. Então são cuidados que nós temos que ter, são maneiras que nós temos que nos adaptar nesse tempo atual que nós vivemos, mas sem perder a essência da palavra do Senhor, a essência do Evangelho. E se for da vontade do Senhor, pela graça de Deus, durante este ano, nós vamos estar falando em várias oportunidades sobre esse assunto, sobre santificação, sobre santidade, que é um assunto que deve estar sempre em primeiro lugar em nossa vida, de viver uma vida separada para Deus. Santificação, santidade, nada mais é do que viver uma vida separada para Deus. Mesmo que todos andem à esquerda, mesmo que todo mundo faça coisas erradas, eu não vou junto com a galera. Eu não vou junto com o que a maioria diz que é certo. Eu vou permanecer na palavra. Então são coisas, amados, que nos devem a pensar, a refletir muito sobre essa questão, de que vida nós estamos vivendo. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós encontramos tantos versículos e tantos trechos da palavra do Senhor, que nos falam, principalmente no Antigo Testamento, onde nós encontramos versículos, nós vamos estar lendo nessa manhã alguns, sobre a necessidade de santificação, de viver na presença de Deus. E se nós vivermos na presença de Deus, se nós nos santificarmos, vivermos uma vida separada para Deus, como no Antigo Testamento, em várias oportunidades Deus diz, eu vou estar com você, eu vou conceder vitória ao meu povo se vocês se santificarem. E eu quero aqui, em primeiro lugar, ler apenas um verso em Efésios 1:4, que é um versículo, com certeza deve ser conhecido de todos nós, mas um versículo que traz algo muito profundo e muito claro daquilo que está no coração de Deus. Antes dele nos formar, de nos criar,
E nós muito bem sabemos, e nós falamos isso, que Deus pensava em nós, Deus já sabia que nós iríamos nascer, mas Ele tinha um desejo muito grande, conforme o versículo 4, que diz aqui no versículo 4 de Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em uma outra tradução, esse verso diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Mais uma vez eu quero estar aqui lendo Efésios, capítulo 1, o versículo 4. Só para nós gravarmos bem esse texto. Efésios, capítulo 1. Eu sempre brinco com as pessoas, como é bom a minha velha Bíblia, que tu acha em 2 segundos. Bíblia nova, até tu achar, se achar, demora um pouco. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1, 4. Esse versículo, queridos, ele nos dá a entender algo tão especial, tão profundo, conforme eu já tenho mencionado aqui, que Deus escolheu cada um de nós. E glória a Deus por isso. Nós fomos alvos da salvação, Deus nos encontrou, o Espírito Santo do Senhor falou, nos incomodou, nos fez entender que precisamos de um Salvador, que precisamos do Senhor. E depois aqui esse verso diz, para sermos santos, para vivermos uma vida santa, separada. E o versículo no final diz aqui, irrepreensíveis. Ou seja, uma vida onde ninguém tem o que apontar. Viver uma vida na presença do Senhor, onde realmente somos diferentes. Onde realmente as pessoas olhem para nós, convivem conosco e veem que somos diferentes. Conforme mencionado já, santidade, que significa separado, em alemão tem aquela palavra getrennt, acho que é mais ou menos nesse sentido, separado para Deus, que te vive no temor do Senhor. E aqui, amados, esse medo, como nós sempre falamos, não é medo de algo que vamos fazer, ou que talvez, eu temo ao Senhor porque eu tenho medo dele me punir. Mas na verdade, amados, é um cuidado de viver uma vida comprometida com os princípios da palavra de Deus, de buscarmos uma sabedoria do alto, de nós buscarmos entendimento, de nós buscarmos discernimento do Senhor para entendermos a fundo a palavra. Algo que eu tenho dito aqui já por várias oportunidades, que há certas coisas na Bíblia que são tão claras. Exemplo disso que eu gosto sempre de mencionar, mentir. É tão claro que mentir é pecado. E por incrível que pareça, a gente tem o hábito, muitas vezes, de brincar com a mentira. E às vezes a gente não
se percebe que a gente está caindo num erro. E pelo fato, às vezes, de tanto brincar, quando vê isso se tornar algo normal, sem você perceber. Você sabe o que estou falando? Brincamos. Por mais que depois a gente diz para a verdade, eu confesso que eu já fiz isso várias vezes para minha esposa. E ela fica assim, nossa, eu chego às vezes em casa, tu viu aquilo lá? Eu digo, não é verdade. São hábitos que nós fazemos, e quando vê, nós tanto fazemos que torna algo normal, e a gente não percebe. Viver uma vida santa, uma vida separada, nem brincando deveríamos. Muitas vezes nós usamos isso para deixar nossos filhos guardados, às vezes dentro de casa, onde o pai e a mãe muitas vezes saem de casa, saem para, às vezes aquela saidinha rápida, a gente diz, filho, não sai para fora, porque lá fora tem uma onça que vai te pegar. Não vai para fora porque o Papai Noel vai te pegar. A criança fica com medo e às vezes até ela fica dentro com medo. Só que você mentiu para ela. Não tem onça lá fora. Não existe Papai Noel. Mas você mente. E para ser claro, nós somos o quê? Somos mentirosos. É uma brincadeira. Não faz mal. Eu sempre digo para as pessoas, continue com esse pensamento, para ver onde é que você vai parar, se não faz mal. Falar em santidade, vem muita coisa em nossa mente, pensamos que muitas vezes será algo tão misterioso, às vezes algo que a gente não consegue compreender. Nossa santidade, ser santo, a gente fica pensando assim, nossa, somente Jesus, somente Deus é santo. E esse verso que nós temos lido, nós vemos aqui claramente quando a palavra de Deus diz, tão claramente, para serem santos. Eu criei vocês, eu chamei vocês para serem santos. E muitas vezes nós temos a tendência de dizer que isso é impossível, que é impossível ser santo. Se formos ver a fundo, não é impossível. Não é. Eu digo no sentido que a nossa caminhada cristã, ela tem que gerar em nós santidade, aonde amanhã eu vou ser melhor que hoje, aonde amanhã eu vou ser mais santo, aonde quando eu leio algo na palavra de Deus, ou ouço uma mensagem que me confronta, eu vou me esforçar em deixar isso, aonde nós muitas vezes sabemos que como isso é difícil, onde nós temos que realmente, muitas vezes, às vezes morder os dentes, como nós dizemos, firmar nossos pés, e realmente vencer dentro de nós este mal, onde o inimigo tão incessantemente ele luta, ele batalha, e dentro de nós esta carne que milita contra o Espírito, ela sempre tende a sobressair, ela sempre tende novamente ao velho homem, à velha vida. E nós temos que ser, amados, muitas vezes bem radicais, como nós já falamos aqui por várias oportunidades, quando você vê algo de errado, quando você vê alguém fazendo algo de errado, quando alguém te convida para fazer uma coisa errada, que é contra a palavra de Deus, você tem que ser radical, você tem que ser, muitas vezes, às vezes você tem que ser bem duro, em dizer não.
Então, meus queridos, se nós formos ver a fundo, quando nós lemos esse verso aqui, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, dá a entender que é como se ser santo fosse algo natural do cristão. Viver uma vida santa, uma vida separada para Deus, deveria ser algo natural. Onde você, naturalmente, quando alguém te convida para fazer uma coisa errada, você dizer não. Onde vem o pensamento da intriga, da fofoca ou da mentira, você simplesmente, não, isso não condiz com uma vida cristã. A palavra do Senhor condena e você simplesmente dizer não. Deveria ser algo natural. E quando eu leio esse verso, mais uma vez, eu entendo algo mais a fundo. É como se Deus tivesse colocado em nosso DNA a santidade. Ele nos criou para sermos santos. Deus é santo, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, automaticamente, a santidade deve ser algo vivido por nós. Deve ser algo buscado por nós. E nós temos que vencer a nós mesmos, como nós já mencionamos antes, vencer a carnalidade, alimentar nosso espírito. E nós sabemos muito bem de como, o que precisamos fazer para que o nosso espírito sempre esteja mais forte do que nossa carne, nossos desejos. É você alimentar o espírito. Nós já mencionamos aqui por várias oportunidades aquela passagem, ou seja, aquela história daquele homem que tinha 2 cachorros. Ele levava esses cachorros para uma corrida. Toda semana, um vencia, na outra, o outro vencia, na outra, o outro vencia, o outro perdia, era uma coisa subsequente, até que um dia alguém perguntou, mas como que tu faz? Um dia um vence, outro dia outro vence. É simples, é só alimentar um e o outro não. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. O que diferencia uma pessoa santa, claramente é daquilo que ela se alimenta. O que nós estamos comendo por aí? O que nós estamos nos alimentando? A gente não se alimenta da palavra, a gente não estuda, a gente não ora, a gente não escuta bons cânticos, músicas. Como nós vamos nos tornar santos se nós permitimos encher nossa mente com coisas do mundo? Vamos em lugares onde somente é profanada a palavra de Deus, onde somente é falado besteiras. Estamos junto com pessoas que às vezes, até eu digo assim, muitas vezes nós como cristãos, nós temos que até às vezes nos afastar de certas pessoas dentro da igreja, porque elas só fazem o nosso mal. Ou falam mal daquele, ou criticam aquele, ou falam mal disso. Isso não é ser santo. Então nós podemos, amados, aqui claramente já entender um pouco a profundidade do que é ser santo. Quando nós lemos em Levíticos 11, o versículo 44 e 45, é um dos textos que eu tenho dito antes sobre o Antigo Testamento, que diz assim em Levíticos 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com nenhum desses animais que rastejam na terra. Lembrem, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Aqui logo me vem à memória, nos dá a entender um pouco mais sobre santidade, somente lendo esse versículo aqui, versículo 45. Eu sou o Senhor, falando de Deus.
Deus é o Senhor. Deus está aqui falando ao povo de Israel: olha, lembrem que eu os tirei do Egito. Nós conhecemos a história, o povo de Israel estava vivendo escravizado no Egito. E Deus, com grande poder e glória, os tirou do Egito. E foi isso que aconteceu com nós. O Egito significa o pecado, significa o mundo. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando nós nos arrependemos, reconhecemos o sacrifício da cruz, Deus, Ele nos tirou da escravidão deste mundo do pecado, e agora somos do Senhor. E a palavra do Senhor dizendo ao povo de Israel: olha, lembrem-se que o Senhor os tirou. E Deus para nós esta manhã diz da mesma forma, a mesma coisa: lembrem da onde eu tirei você. E agora vivam em santidade. Ou seja, mudem a forma de viver. Vocês agora não vivem para vocês mesmos, mas vocês vivem para Deus. Há uma nova vida, uma nova forma de viver. O nosso velho homem, a escravidão, o Egito, deve morrer. E agora eu vivo para Deus. Para entender a santidade, temos que observar bem o que a palavra de Deus nos quer dizer. Será que Deus iria pedir algo que seria impossível de nós fazermos? Podemos entender que temos capacidade total de sermos santos. Nós somos do mundo, mas não somos do mundo. E a decisão de ser santo cabe a cada um de nós, é uma decisão pessoal de cada um. Conforme eu já mencionei antes, é uma decisão pessoal. É você que decide se você quiser ser santo ou não. Temos tantas vontades de conhecer lugares, fazemos muitas vezes tanto esforço, corremos atrás de objetivos e nós os alcançamos, nós acordamos cedo, trabalhamos dia após dia, mas muitas vezes eu pergunto, tenho que questionar muitas vezes a mim mesmo: por que nos falta tanta vontade de saber como ser santo, de buscar uma santidade, de viver uma vida separada para Deus? Nós investimos, às vezes, tanto tempo em tantas outras coisas, e por que investimos tão pouco tempo para nos tornar santos, para viver uma vida santa? Por que tão pouco tempo? A resposta é simples. Não tem outra resposta para isso a não ser dizer: porque nós não queremos ser santos. Nós queremos continuar vivendo a nossa vida como sempre vivíamos. Não mexe com isso, não fala isso para mim. Não me diga que eu tenho que perdoar meu irmão, não me diga que eu não posso mentir, não me diga se eu não posso roubar alguém, se eu posso defraudar alguém, se posso fazer aquilo, se eu tenho que parar de beber, se eu tenho que parar de fazer aquilo, mais aquilo. Não me diga isso, porque eu quero continuar vivendo a minha vida dessa forma. E a questão é: ok, continue vivendo dessa forma, mas a consequência virá. Como nós sempre dizemos, Jesus está voltando. E se nós não vivermos a vida separada para Deus, na atualidade, nessa vida que nós estamos vivendo, nós corremos um sério risco de Jesus voltar e nós ficarmos. E aí? Aí não vai adiantar espernear ou gritar: ah, Deus, eu estava na igreja sempre, eu estava orando. Não vai adiantar nada. Quando nós lemos em Hebreus 12, 14, esse versículo eu gosto sempre de mencionar, quando diz: esforcem-se para viver em paz com todos. E o versículo continua dizendo: paz com todos e a santificação. Em outra tradução diz: esforcem-se para viver com paz com todos e para serem santos. Busquem a paz
com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que esse verso diz? O que nós estamos fazendo com esse versículo na nossa vida? Esforcem-se, busquem a paz com todos e a santificação, sejam santos, sem a qual ninguém verá o Senhor. É algo sério, meus queridos. Todos queremos ir para o céu, mas temos que viver em paz, estar de bem com as pessoas, irmãos, família, vizinhos, para ir ao céu. Não é bem assim. Nesse versículo deixa claro que devemos nos esforçar. Aí pergunto, que esforço fazemos? Geralmente nós usamos o que resta. Às vezes estamos tão esgotados, tem muita coisa para fazer, e às vezes nós temos até a coragem de dizer em nossas orações: tu sabe que trabalhei tanto hoje, estou tão cansado, e não me sobrou tempo para buscar o Senhor, me santificar. Falando em esforço, eu vou tocar num assunto que às vezes a gente não gosta, né? O que nós fazemos com o nosso dinheiro? Qual é a parte do dinheiro que nós gastamos para investir na nossa vida espiritual? E aqui nós poderíamos mencionar quem sabe, não sei se o pessoal gosta de ler, é um hábito que está se perdendo, infelizmente. Comprar bons livros, fazer um treinamento, ir num retiro, ir num lugar, participar, que nem agora, o acampamento da Intermob. R$150. E as pessoas têm a coragem de dizer: nossa, é tão caro, eu não tenho esse dinheiro. E quantas vezes R$150 nós gastamos assim numa viagem? Vamos para Cascavel, vamos no shopping, vamos assistir um cineminha. Quando vê, foi R$150. E o que você alimentou? A tua carne. Mas para participar num retiro, num acampamento, R$150, onde tua alma vai ser vivificada, onde tua alma vai ser regada, onde você vai se fortalecer. Você não tem dinheiro, outros dizem não tem tempo. Você percebe de como nós muitas vezes enganamos a nós mesmos? Eu não vou lá porque não tenho dinheiro, custa tanto. Mas e quanto você gastou na última viagem? Quanto você gastou naquela compra que você fez, que você tanto sonhou em comprar, e você hoje está no canto, você nem está usando? Então, meus amados, nós temos, quando se fala de esforço, fala também em relação a isso. 1 Pedro 15,16 também diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quem disse que temos que fazer o que o vizinho faz? Quem disse que eu tenho que fazer aquilo que o meu irmão faz? Se ele faz, eu também posso. Nós não podemos, amados, esquecer de quem nós somos. E o povo cristão tem uma facilidade, uma falta de memória, parece, que eles esquecem quem eles são. Você é um filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você se considera um filho de Deus, viva uma vida diferente. Se todo mundo pular dentro do poço, você também vai pular? Não, eu não vou pular. Se todo mundo encher a cara, eu não vou encher, eu não vou beber, porque eu sou um filho de Deus. Se todo mundo se veste daquele jeito, eu não, porque eu não sou todo mundo, como muitas vezes nossas filhas dizem. Eu não sou todo mundo. Todo mundo vai naquela festa, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você é um separado para Deus. E há tantos versos, como nós já lemos vários nessa manhã, você é um separado para Deus. E para terminar, amados, quero aqui mencionar rapidamente a vida de Daniel, que nós conhecemos tão bem.
Daniel era um homem, um jovem, melhor dizendo. Ele era da família real, tinha de tudo do bom e do melhor. E ele se mantinha fiel, se mantinha santo. De repente ele foi tirado daquele lugar de conforto, foi levado a uma terra estranha. E o que Daniel fez? Ele se manteve intacto, porque ele sabia quem ele era. Por isso, amados, não adianta fugir. Eu vou mudar dessa cidade porque eu vou em outro lugar, porque lá ninguém me conhece. Muda. Você vai logo perceber no primeiro dia que os problemas vão juntos, as coisas vão juntos. Queridos, viva uma vida santa. Busca a santidade. Essa é a mensagem do Senhor para nós nesta manhã. E o versículo que eu quero terminar aqui lendo, Josué 3:5. Um verso que Josué disse para o povo de Israel. Eles estavam prestes a conquistar a terra prometida. E ali havia o rio Jordão. E eles precisavam passar por esse rio para conquistar então a terra prometida. E no verso 5 de Josué 3 diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E o povo se santificou, o povo passou o rio Jordão e eles conquistaram a terra prometida. Meus irmãos, essa lição, essa palavra aqui, ela é para você. Talvez nós estamos diante de um Jordão que simboliza problemas, dificuldades, às vezes enfermidades, coisas difíceis em nossa vida, e você não sabe o que fazer. Faça o que Josué disse para o povo: santifiquem-se. Ou seja, continue vivendo na minha presença. Continue vivendo uma vida separada para Deus. E quando você menos espera, este rio vai se abrir. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque tu tanto nos amas e tu nos criastes conforme a tua palavra para sermos santos. E nós sabemos, ó Pai, como é difícil este mundo, tantas coisas acontecendo, problemas, pessoas que nos perturbam, pessoas que são usadas pelo inimigo que tira nossa paz. Pai, nos ajude. E nessa manhã nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, dizendo: Senhor, nos ajude a viver uma vida santa, uma vida separada para Deus. Meus irmãos, viver uma vida separada para Deus, onde muitas vezes temos que nos calar, onde muitas vezes nós temos que firmar nosso pé no chão e não dar nenhum passo mais adiante, onde muitas vezes nós temos que simplesmente ficar paralisados diante de situações que nós vemos, onde muitas vezes nós temos que até nos distanciar de pessoas que se dizem cristãs, que vêm com conselhos, que vêm com falatórios, que vão nos levar, que vão nos afundar, que são na verdade usados pelo inimigo. Pai, nos ajude a ter o discernimento espiritual para nós permanecermos na presença do Senhor, e conforme esta palavra do Senhor que diz, Ele nos criou para sermos santos, Ele nos criou para viver uma vida santa, uma vida separada para Deus. Nos ajude, meu Pai, nos ajude, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis aqui a tua igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.